Muito bem, vou falar sobre platô, na low carb principalmente, aspectos que eu não falei naquela live sobre platô, a live foi ótima sobre platô, bem completa, mas vou falar outras generalidades bioquímicas do platô interessantes para quem gosta de entender como é que o corpo funciona. Vou tirar algumas dúvidas que surgirem durante a mini live e vou depois falar uma coisa muito bem Marcelo Cardoso. Eu vou falar sobre o melhor celular, a melhor casa e o melhor carro. Então, temos que falar sobre... Vou falar sobre platô, low carb, questão bioquímica do platô e low carb, números, coisas que vocês podem ver nos exames. Aí me perguntem coisas sobre platô, vou responder algumas dúvidas sobre platô. E depois, considerações Marcelo Cardoso sobre buscar o melhor carro, o melhor celular e a melhor casa. E aí vocês só vão entender no final quando eu falar isso. Eu vou botar aqui o nome, tá? Vou botar platô, bioquímica do platô, bioquímica do platô, bioquímica do platô, bioquímica do platô, exames. Isso é o número 1. Vou até botar separado assim. Número 1, primeiro. Bioquímica do platô. Teve uma pergunta sobre platô ali na caixinha de perguntas. Henrique Viana. Teve uma pergunta sobre platô. Henrique Altran e Felipe Viana. Henrique Viana. Uma pergunta sobre platô. Então, vou falar uma generalidade de exame de sangue. 2 possíveis alterações dos exames de sangue que justificam o platô, a parada de perda de peso na low carb. E depois vou falar considerações Marcelo Cardoso sobre buscar o melhor carro, a melhor casa e o melhor celular. O que será que eu vou querer dizer com isso, hein? Primeiro, bioquímica do platô. Depois, o melhor celular. Ninguém vai entender nada, só depois quando eu falar vocês vão entender. Melhor celular, o melhor carro e a melhor casa. E eu vou ter que me puxar para fazer uma mini live, porque senão vai ficar uma live gigante. Muito bem. Tá? Bioquímica do platô, exames, o melhor celular, o melhor carro e a melhor casa. Olha aqui, uma dúvida muito frequente, né? E agora o platô, comecei a perder peso, parei de perder peso. Eu fiz uma live monstra, assim, completa. Eu fiz um levantamento bem grande sobre platô na low carb, faz tempo já. E aí distribuí um material, um PDF sobre platô e low carb, e distribuí por e-mail, naquele link da bio ali. Muitos receberam, depois outros colocaram o e-mail e eu deixei para enviar posteriormente. E aí hoje, agora, antes dessa live, eu criei um canal no Telegram, que é uma tentativa de perpetuar assim, a comunicação direta com os seguidores. Então eu fico no consultório, fico operando e tenho muitas ideias, muitos insights, assim, muitas experiências de consultório, casos reais dos pacientes. E aí eu mando nos meus grupos do WhatsApp. Então eu vou tentar juntar tudo em um canal do Telegram e fazer uma grande comunidade, assim, do Instagram, dos grupos de WhatsApp, todo mundo no canal do Telegram. E conforme for migrando as informações, eu vou começando a alimentar com áudios e materiais, tudo no canal do Telegram. Então já não se esqueça, assim, depois eu vou lembrar, mas vão no link da bio, tem um link de inscrição para o canal do Telegram. Fiz agora, tá? Acabei de fazer. E aí eu vou usar no dia a dia, assim, caso real, colocando as minhas ideias ali no canal do Telegram. Sejam todos bem-vindos. A questão que eu me lembrei de falar, assim, vai ter então, a primeira coisa que eu vou colocar no canal do Telegram é esse PDF da live sobre platô e low carb. E nessa live sobre platô e low carb, tanto na live que está no YouTube, a live, quanto no material, não tem valores de exames, assim, coisas interessantes que justifiquem o platô.
Então eu vou explicar isso agora, vou dar uma pincelada sobre duas causas clássicas, tem várias causas, várias alterações metabólicas que cursam com platô numa dieta low carb. Eu falei lá na live, tem no PDF, explicações genéricas assim de o que acontece no metabolismo, a parte filosófica e tudo mais, mas eu vou dar dois exemplos bem claros de o que acontece na vida real, no consultório, com o paciente, que faz com que ele pare de perder peso numa dieta low carb. Antes de explicar isso, para que a gente busca fazer uma dieta low carb? Porque low carb controla melhor o apetite, porque é mais fácil então fazer déficit calórico em low carb, mas principalmente porque a obesidade está ligada à resistência à insulina na grande maioria dos casos. E low carb é uma terapêutica muito potente na reversão da resistência à insulina. Então, subentende-se de que quem está obeso e tem benefício no emagrecimento usando low carb, tem resistência à insulina, tem insulina alta. Vou dar um exemplo para vocês de valores do que seria resistência à insulina. O índice de Roma, que tem na minha postagem sobre síndrome metabólica, índice de Roma maior do que 2 é um parâmetro para medir resistência à insulina. Na prática de consultório, vocês não precisam saber calcular o índice de Roma se vocês souberem que a insulina em jejum tem que ser menor do que 8, na média. E essa insulina menor do que 8 tem que manter uma glicose menor do que 100. Então fica uma dica, quando a glicose é menor do que 100 e a insulina é menor do que 8, em geral as coisas estão bem. Quem é que se beneficia mais, então, de uma dieta low carb para perda de peso? É quem tem resistência à insulina, ou índice de Roma maior do que 2, insulina de jejum maior do que 8, com glicemia maior do que 100. Não é tão complicado, dá bem para entender, depois vocês prestem atenção. Quem tem insulina alta e começa a perder peso na low carb, tende a baixar os valores de insulina. Vou dar um exemplo clássico de consultório. A insulina de jejum deveria ser menor do que 8. Desejável, 3, 4, 5 o valor do exame de insulina. O paciente senta aqui na minha frente no consultório com 120 quilos e 60 de insulina em jejum. Eu disse que tem que ser 3, 4, 5, o paciente chega com 60. Então vamos criar um exemplo, uma mulher de 1,60 m, 40 anos, 120 quilos, 60 de insulina em jejum. Não importa qual é a glicose dela em jejum, ela tem resistência à insulina, porque o índice de Roma dela vai dar muito alto. Insulina acima de 8 já é diagnóstico, já é tendência a diagnóstico de resistência à insulina. Então ela começa a fazer low carb, começa a perder peso, todo mundo fica feliz. O Marcelo fica feliz, ela fica feliz, está perdendo peso, maravilha. Só que a insulina dela começa a baixar ao longo do tempo, ela vai perdendo peso, 1 mês, 2 meses, ela já está agora com 90 quilos, está com 89 quilos e daqui a um pouco ela para de perder peso. Bom, aí a gente vai ter que ver se é platô mesmo ou se ela está errando na dieta, parou de fazer exercício, está comendo porque está ansiosa, está trocando o dia pela noite, etc. Está errando mesmo e não está produzindo perda de peso porque não está sendo parceira no tratamento. Isso não é platô, né? Acho que na live do platô, como é que eu falei na live do platô? Eu disse, isso é gambiarra, isso não tá fazendo certo. Mas tem quem está fazendo tudo certo. Dieta natural de processamento mínimo, low carb, jejum intermitente, exercício, mas o corpo achou um ponto de equilíbrio, que é o platô. O platô é um ponto de equilíbrio entre o quanto o teu corpo armazena do que tu come e quanto ele é capaz de queimar o que tu armazenou, entendeu? Isso é platô, é um ponto de equilíbrio. O corpo descobriu o que tu está fazendo para emagrecer, descobriu a velocidade com que tu estavas emagrecendo e gerou uma adaptação metabólica de modo a ajustar a tua fome, a tua saciedade, o teu metabolismo para que tu não perca mais peso. Esse é o platô verdadeiro, tá tudo certo, mas o corpo agora não permite mais que tu perca peso. Nos exames, tem vários exames que dão essa pista assim, de o que está acontecendo, se é platô mesmo ou não é. E tem duas alterações que eu quero que vocês saibam que existem hoje e que a gente não sabia interpretar no passado e que são causas comuns de platô. Em exame de sangue para prever platô ou diagnosticar platô, tem vários exames que dão pistas sobre isso. Eu quero falar sobre 2. Primeiro é a curva insulinêmica. Lembrem daquela mulher que tinha insulina de 60 em jejum. Paciente meu, já na primeira consulta, faz insulina de jejum e insulina pós-prandial. Volta 2 horas depois do almoço e mede a insulina. Normalmente a insulina pós-prandial ela chega a ser o dobro ou o triplo da insulina em jejum. Então essa mulher de 60 de insulina em jejum chegaria a mais de 100 de insulina pós-prandial.
com 120 quilos no início de uma dieta low carb, porque ela vinha de uma dieta super processada, alta em carboidrato, comendo 12 vezes por dia, então tem uma insulina gigante, como não poderia deixar de ser, né? Que causou obesidade e resistência à insulina nela, inclusive. Mas isso já é outra live. E agora ela está com 89 quilos e insulina, por exemplo, de jejum 6, insulina pós-prandial 7. Fazendo jejum low carb numa dieta natural de processamento mínimo. O que é maravilhoso, são insulinas bem baixas, mas a ciclagem da insulina se mantendo abaixo de 8 é uma das causas previstas de platô. É normal que a insulina suba quando a pessoa come e baixa quando não come. Então, quando o corpo gera adaptação a low carb, jejum intermitente, a insulina fica sempre baixa, e esse é um dos motivos de voltar a ter fome, de não conseguir controlar o apetite, comer mais do que precisa, ter compulsão. Insulinas cronicamente baixas são causas de desajuste no ambiente metabólico no que diz respeito a controle da fome, saciedade e metabolismo. Diretamente, então, insulinas cronicamente baixas de quem tinha resistência à insulina pode causar por si só platô, mas a insulina cronicamente baixa pode causar platô por mexer num outro hormônio que controla a fome, a saciedade e o metabolismo, que é a leptina. A leptina deve ser alta na vigência de obesidade. Vou dar valores para vocês. Essa mulher de 1,60 m, 120 kg, deve ter leptina bem maior do que 20. Normalmente, quando ela tem uma tendência genética para não ser tão obesa, mas acabou ficando obesa por conta dos hábitos, lembrem que a obesidade é uma doença dos maus hábitos. Não existe obesidade com uma vida de bons hábitos. Acho que todo mundo já sabe disso, essas alturas, né? Então, a obesidade é uma doença dos maus hábitos. Então, essa pessoa ficaria, se fosse saudável, com uma leptina variando entre 1 e 5, se fosse bem magra, e entre 15 e 20 se tivesse com sobrepeso. Por exemplo, essa mulher com 60, 70 quilos ficaria com uma leptina de 15, 20. Mas ela ficou com 120 quilos, então ela ficou com uma leptina muito maior do que 20. Isso faz com que ela tenha um desajuste na fome, na saciedade, no metabolismo, que começa a ser corrigida com low carb. Ela começa a perder peso porque a leptina começa a funcionar. Mas concomitantemente a essa insulina que baixa com low carb, a leptina também vem baixando. E é previsto que ela fique com uma insulina bem baixa, de 1, 2, 3, 4, quando ela estiver magra. Então, essa mulher de 1,60 m, ela deveria ter leptina. Prestem atenção, isso aqui não é ouro assim para vocês e não é difícil de entender. E depois eu vou parar de falar, vocês não vão entender. Então, presta atenção aqui, ó. A leptina na obesidade, ela em geral é alta. Quando a pessoa começa a emagrecer com jejum e low carb, a leptina tende a baixar. E o esperado é que ela fique bem baixa, de 1 a 5, quando a pessoa estiver magra, mas eventualmente a pessoa está lá com 100 quilos e ela já está bem baixa, tá? Com 1 de leptina, 2, 3 de leptina e 4, 5, 6 de insulina, que é um exame maravilhoso para uma pessoa magra, não para um obeso, porque o corpo entende que é perigoso seguir perdendo peso. Presta atenção nessa frase, assim, ó. Insulina baixa com leptina baixa, o corpo entende que é perigoso seguir perdendo peso. E é uma causa de platô. Aí eu vou contar uma coisa engraçada e depois vou explicar a parte médica dessa coisa engraçada para vocês não caírem nas bobagens que os androides, os hashtag 4 fazem. Hashtag 4, coitado, nem faz nada. O hashtag 4 nem sabe o que está fazendo na vida. O hashtag 3 faz. Que é assim, não, hashtag 2, duas linhas também. Depois vocês voltem ali no Stories para ver quem são esses indivíduos. A pessoa está perdendo peso, estava com 120 quilos, estava com 100 quilos, estava com 90 quilos, chegou ali com 89 quilos, parou de perder peso. Ela nem sabe quanto é que é a insulina dela, ela nem sabe quanto é que é a leptina, nem sabe que existe leptina, e parou de perder peso. E aí começa a se desesperar, passa uma semana, passa 2, ela fica louca, começa a mandar mensagem para as amigas, não estou perdendo peso, vou largar tudo. Aí come um bauru com Coca-Cola. Na outra semana começa a perder peso de novo. E daí as amigas já dizem assim, ó, tu viu? Low carb, jejum faz mal, agora tá comendo bauru com coca, tu voltou a emagrecer. Não, o problema é que quando volta a comer algum carboidrato, poderia ter sido laranja, banana, poderia ter sido aipim, batata doce, beterraba, poderia ter sido um bom carboidrato. Quando volta a comer carboidrato, a insulina sobe. Quando a insulina sobe, a leptina sobe. Quando a insulina e a leptina sobem e depois começam a baixar de novo, a pessoa volta a perder peso. Então, low carb é para todo mundo? Sim, low carb é para todo mundo que pretende perder peso e tem alteração na fome, na saciedade, no metabolismo, porque manter insulinas mais baixas corrigem a fome, a saciedade e o metabolismo.
Mas quando tá indo tudo bem, já tá praticando low carb jejum e as insulinas são muito baixas e a leptina tá muito baixa, o corpo gerou uma adaptação a low carb jejum. Agora tem que mudar a estratégia. E aí o paciente de rua, o paciente que não tem um médico, o paciente que não tem um acompanhamento decente, é vítima de tentativa e erro. Ah, agora come carboidrato, agora não come carboidrato. Vocês estão aprendendo a como nunca mais ser vítima de tentativa e erro. Vocês vão aprender as coisas. Faz um exame, insulina está baixa, leptina está baixa, é platô por perda de peso que se deu às custas de low carb jejum. A insulina baixou, a leptina baixou, é hora de voltar a comer carboidrato. Usou jejum para perder peso, estava indo tudo bem, agora no mesmo regime de jejum parou de perder peso, deu insulina baixa, leptina baixa, é hora de parar de fazer jejum, aumenta a frequência alimentar, come um pouco mais de carboidrato, depois jejua e faz low carb de novo. Agora, se tu faz um exame e a insulina ainda está alta, a leptina ainda está alta, bom, aí precisa sentar para conversar, eu tenho que te explicar coisas mais complexas que não dá para explicar numa live, mas assim, tem outras causas de platô. Uma outra causa que eu queria explicar para vocês é a ferritina baixa. Ferritina é um marcador do status nutricional das pessoas, é um sensível marcador do status nutricional da pessoa e tem aspectos envolvidos com a síndrome metabólica. Então, o exame da ferritina no exame de sangue, ele tem 3 leituras diferentes, assim. A leitura de que está indo tudo bem, a tua dieta está adequada, tu está bem nutrido, está indo tudo bem. A gente tem que ler isso junto com o hemograma, mas não vem ao caso. O que importa é que a ferritina em torno de 100 é uma ferritina boa, assim, para adultos. 100, 150, 200 é um valor bom de ferritina e mostra que tu está bem nutrido, mas não é um marcador nem inflamatório nem de síndrome metabólica. O que acontece quando a ferritina é muito alta? Ferritinas de 400, 500, 600 é um valor de exame de sangue de ferritina que tem a ver com lesão hepática, tem a ver com células do fígado abarrotadas de gordura liberando ferritina no sangue às custas de esteatose hepática, não tá bem. É um marcador de inflamação crônica, um marcador indireto de síndrome metabólica. Ferritina alta, 400, 500, 600, 1.000, 1.500 de ferritina. Isso é síndrome metabólica, obesidade às custas de resistência à insulina, esteatose hepática. E tem o outro lado da moeda, que é uma ferritina muito baixa, menor do que 100, principalmente menor do que 50, ferritina de 40, de 30, de 20, de 10. Eu já vi ferritina de 8, já vi ferritina de 4. 4 não dá para sair da cama, é um status de subnutrição. E adivinhem quem é que tem ferritina super baixa? O obeso. A obesidade, vou repetir aquela frase, né? A obesidade é uma doença dos maus hábitos. Ninguém tem obesidade se alimentando adequadamente, jamais, isso não existe. A alimentação adequada é um fator de proteção para a obesidade. Quando a pessoa, então, cronicamente se alimenta de farinha, açúcar, óleo e álcool, pão, bolacha, massa, pastel, Coca-Cola, bebidas adoçadas ou essas falsas bebidas saudáveis como suco integral de uva, que tem muito mais açúcar do que Coca-Cola, lasanha, pizza, chocolate, qualquer coisa. Isso tem muita energia, mas tem pouca nutrição. Não tem ácidos graxos essenciais, não tem vitaminas e minerais, não tem aminoácidos essenciais, então a pessoa fica obesa. Um conceito moderno é de que a obesidade é uma intoxicação energética, é muita energia para pouca nutrição. Então a pessoa está intoxicada energeticamente, mas está desnutrida. É como se fosse uma pessoa que nunca se alimentou bem na questão nutricional. E realmente é. O obeso necessariamente comeu muita energia e não se alimentou bem. Sabe por que necessariamente ele é assim? Porque quem se alimenta com comida natural de processamento mínimo saudável controla a fome, a saciedade e o metabolismo. Inclusive a partir dessas variações de insulina e leptina, de modo a proteger a pessoa contra a obesidade. Um obeso certamente, na primeira consulta no consultório, todo mundo já sai com diploma na mão. O obeso sempre ficou obeso às custas de farinha, açúcar, óleo e álcool, nunca foi com comida. Seja carboidrato, seja gordura, não interessa. O que importa é que para ficar obeso foi com comida superprocessada, nunca foi com comida, tá? Então eu acabei de falar para vocês 2 causas de platô em low carb, coisas bioquímicas, coisas que não dá para esmiuçar, assim. Mas lembrem, então, resistência à insulina, insulina cronicamente alta, índice de Roma alterado, insulina maior do que 8 com glicemia maior do que 100,
que começa a baixar quando a pessoa emagrece. Quando a pessoa emagrece, a insulina pode ficar cronicamente baixa, isso faz com que ela pare de perder peso. É hora de migrar um pouco de low carb para uma dieta mais paleo, uma dieta com mais carboidratos naturais, de raízes, tubérculos e frutas. Se o emagrecimento foi às custas de regimes de jejum, é hora de diminuir o regime de jejum, aumentar a frequência alimentar, depois fazer jejum de novo. Isso pode ser visto em exames de sangue de insulina e leptina. A outra causa de platô é a ferritina baixa, por ser um marcador de subnutrição, já que a obesidade é uma intoxicação energética de pessoas mal alimentadas. Então não adianta... parou a live. Para, Marcelo, de falar. Olha aqui, presta atenção. A pessoa tem a ferritina de 8. Ferritina, olha aqui, presta atenção, pelo amor. Olha aqui, Neila Passos, presta atenção. A pessoa tem uma ferritina de 8 e tá super obesa. Aqui não é hora de focar em perda de peso, vai te alimentar direito, mata a fome primeiro com comida. Não adianta querer ficar perdendo peso, tá doente. Uma pessoa com ferritina de 8, em geral, tem vitamina D baixa, é anêmica, tem gama GT alterado e vem aqui com 120 quilos querendo ficar com 90 quilos em um mês. Parou total. Isso é paciente de rua, é paciente que não tem médico responsável. Platô. Subentende-se que está tudo bem no teu metabolismo, está tudo saudável, tu está em platô porque o teu corpo gerou uma adaptação para parar de perder peso. Se tu vem perdendo peso, mas tu vem perdendo peso porque tu não está te alimentando bem, isso não é platô, isso é desnutrição, então tem que parar, parou tudo. Aí paciente meu tem que aumentar a densidade nutricional, eventualmente ser medicado, se for o caso, mas tem que comer comida natural de processamento mínimo altamente nutritiva. Aqui já deixo um outro recado, assim, porque eu recebo uns directs. Doutor Marcelo, quero ser teu paciente. Esses dias recebi um desses, assim. E esses dias até teve uma consulta médica de um paciente, de um seguidor que marcou a consulta. Só que assim, aumentar a densidade nutricional para um médico que norteia o raciocínio científico baseado no paradigma evolutivo, em adequação biológica e entender humanos como animais onívoros de viés carnívoro, subentende-se aumentar a ingestão de ovos, carnes e vísceras. Um paciente que tem 8 de ferritina com anemia e gama GT alterado tem que aumentar a ingestão de carnes, ovos e vísceras. Doutor Marcelo, mas eu não como carne, ovos e vísceras. Olha, meu amigo, tu não pode ser meu paciente porque tu não é um humano. Tu está tentando te alimentar com coisas que não são comidas de humano. Então, tem que buscar gambiarras. Aí vai começar a se alimentar de proteína texturizada de soja, proteína de ervilha, dissolvida em leite de soja. Meu Deus, isso não é para mim. Isso me tira o meu sono, vou passar mal. Porque isso não é comida. Então eu trato humanos. Vejam a live aquela, se eu não me esquecer de colocar, eu vou botar assim. Qual é a tua especialidade? Minha especialidade é médico de humanos. Até que eu consiga mudar o mundo nessa década, a minha especialidade é o que for de interesse dos humanos. Então eu preciso me especializar no que torna um humano doente um humano saudável. Um humano com ferritina de 8 tem que aumentar a ingestão de carnes, ovos e vísceras. Mas eu não gosto, eu não quero. A Janete está aqui, eu já vi que a Janete está aqui. Janete, eu não quero, doutor Marcelo, eu não quero. Então tu volta pro papai e pede uma proteininha de ervilha, mas eu não vou dar, eu vou dar comida. Talvez tenha que tratar medicamentosamente, talvez, mas se o paciente for parceiro, de virar a mesa, tomar consciência do problema e começar a tomar as rédeas da sua própria vida e dizer, não, então vamos lá, eu não gosto desse tipo de carne, mas vou experimentar outra, eu não gosto de comer bife de fígado, mas como é que eu poderia fazer? Bom, tá bem, tem truques, tem as nutricionistas que nos ajudam a fazer isso, vamos lá. Agora, não quero é bravo, aí não, tá? Pronto, olha, já falei demais e ainda eu quero falar a parte mais legal, que é assim, há muito tempo agora mudou a live, tá, pessoal? Mudou a live. Agora é um Marcelo filosófico. Era o Marcelo bioquímico, que eu gosto muito, tá? Mas eu sou mais apaixonado do Marcelo filosófico. Muito tempo, façam uma viagem comigo agora há muito tempo, tá? Eu era assim, sei lá, há 20 anos atrás, tá? 20 anos. Eu vi... Aqui na minha cidade tem uma avenida chamada Avenida Fernando Osório. Eu vi saindo de uma oficina da Avenida Fernando Osório, um homem saindo de uma Mercedes
top, um carro maravilhoso, assim, o cara abriu a porta e saiu. Sabe o que saiu daquela Mercedes? Saiu um senhor obeso, de muleta, que mal conseguia ficar em cima das pernas. Aquilo me chamou uma atenção. Eu era um jovem, né? Eu sou um jovem, né? Sou um jovem. Eu sou um jovem. Há 20 anos eu era mais jovem, né? E aí eu vi aquele senhor saindo daquela Mercedes, um grande obeso. Não conseguia nem ficar em cima das pernas, de muleta, assim. Mas estava saindo de uma Mercedes. Aquilo me gravou, assim. Eu fiquei com aquilo gravado. Nem era médico ainda, né? Tava engatinhando na vida. Mas gravei aquilo ali. Tem várias coisas que eu gravo, assim, da minha infância, juventude, tudo, que agora eu uso no meu entendimento dos humanos e da medicina. Depois eu já vi assim, ó, a pessoa gastar dinheiro comprando celular. Não, eu quero ter o iPhone 11, eu quero ter não sei o quê. E gasta com saúde e não gasta nada. Para ir num médico, não paga o médico. Para fazer o exame, não paga o exame. Mas quer ter coisas muito caras. Eu já vi adolescentes no meu consultório aqui gastando horrores de dinheiro com celular, achando tudo bem. Mas quando tem que investir numa alimentação mais adequada, quando tem que pagar uma consulta médica, quando tem que pagar exames, acho um horror. Já vi gente ter casa e consertar a casa, investir muito dinheiro em casa e ir para a fila do SUS quando tem uma dor de cabeça, tá? Então olha aqui, pessoal, tá? Eu já falei em mais de uma live. Tem que ficar comigo me seguindo aqui, do seguidor do Dr. Marcelo. Quem cansou da vida, assim, de ser uma chatice, agora quer ter uma vida legal, né? Então eu sempre convoco, assim, quem tá tendo uma vida ruim, não tá nem aí pra nada, não tem por que me seguir, né? Porque eu não vou dar nenhum truque. Eu não vou dar o tchararã, que nem eu digo pros pacientes, o pulo do gato. Claro que não, eu tô aqui para ser o teu parceiro para mudar de vida. E isso envolve ser feliz, isso envolve ter dinheiro, isso envolve ser magro, forte, saudável, ter libido, tesão, tudo. Não, mas não é uma vida sem graça, uma vida chata. Então, se tu tá me seguindo aqui, presta atenção. Presta atenção. Sabe o que é o iPhone 11, o celular top, a melhor coisa do mundo? É o teu cérebro. É o teu cérebro raciocinando. Qual é o processador do teu iPhone 11? O processador é o teu cérebro. Primeiro tu tem que estudar, tem que ler, tem que ter cultura, tem que conversar com as pessoas. Não sobre a fofoca da vida dos vizinhos. Qual é a conversa com uma pessoa, um adulto jovem, um humano, que vai ter uma vida maravilhosa, tem que pensar, tem que conversar sobre planos, sobre ideias, sobre o futuro, sobre o mundo. Não sobre o que está dando a novela, falar com a vizinha, isso é uma chatice, isso não tem a ver com desenvolvimento pessoal. Então a pessoa quer ter um iPhone 11 e tem uma vida de merda, tem um iPhone 11, eu quero ter um iPhone 11, eu quero um computador que tenha maçãzinha e é um semi-analfabeto, idiota. Isso então, hashtag 3, hashtag 4, Android, tá? Vai ter uma vida de merda com o iPhone 11, vai ter uma vida de merda com um computador da maçãzinha, tá? Porque o computador é o cérebro. Quer ter um computador top? Gasta dinheiro em livro. Quer ter um computador top? Compra um curso online top que vale a pena. Quer ter um cérebro top? Quer ter um iPhone top? Então investe em conhecimento, não em posses. Sobre a Mercedes daquele paciente obeso, não pode. O teu carro é o teu corpo, idiota. O teu carro, a tua caminhonete, é as tuas coxas, o teu glúteo, as tuas costas, o teu peitoral, o teu bíceps. Isso é o teu carro. Isso é o teu carro. Tu quer ter um Mercedes e é um gordo obeso com artrose coxo-femoral que precisa de muleta. Cara, pelo amor de Deus, quais são teus valores da vida? E a tua casa é a tua saúde. Tu quer ter uma casa top, então tu vai ter flexibilidade metabólica, tu vai ter uma glicemia decente, a tua tireoide funciona e tu consegue fazer sexo com a tua mulher porque tem saúde. De que adianta um carro top, uma casa top, um iPhone 11, uma vida de merda, que é o que eu vejo. O que eu vejo desde jovem, eu já era um jovem meio revoltado já, percebo. Me chamava a atenção essas coisas. De que adianta? Quanto é que é um iPhone? 7 mil. Quanto é que é um MacBook? 12 mil. Quanto é que é um carro? 150 mil. Idiota, burro, idiota. Vai morrer tendo uma vida de merda, de limitação, sem conseguir fazer sexo com a mulher. Idiota. Sem conseguir se limpar no banheiro. Sem conseguir tomar banho e fazer a barba. Imbecil, idiota. Hashtag 3, hashtag 4, abobado. Tá? Abobado, burro. Porque, na verdade, com nada de dinheiro pode ser muito mais feliz e pode ser tão feliz e tão competente, ter uma profissão tão legal que qualquer pessoa com qualquer profissão depois tem um iPhone 11, porque tem uma vida maravilhosa,
Porque o que dá dinheiro não é a profissão que tu tem, é como tu exerce essa profissão. Então as pessoas ficam procurando sucesso e satisfação nas coisas que são capazes de comprar, e enquanto isso, o seu celular, o seu carro e a sua casa estão uma merda, tudo sujo, uma podridão, por dentro horrível. De que adianta? Eu convoco os meus seguidores, os humanos, os hashtag 3 que estão ali do lado do muro, ali, que estão decidindo. Tá bem, vamos lá. Os hashtag 2, seja duas linhas, seja linha. Os hashtag 1, do lado de cá do muro, ser muito rico, bonito, ter uma casa top e morrer aos 120 anos, conseguindo tomar banho, carregar os bisnetos, fazer a barba e fazer sexo. Isso é uma vida plena. Isso é uma vida plena. Eu nem convoco vocês a fazer voto de pobreza, porque o que importa é o resto, e nem convoco vocês a ganhar dinheiro sem ter saúde. Eu convoco vocês a ter tudo que a vida pode nos dar. Nós somos os únicos, prestem atenção aqui, seguidores do Dr. Marcelo, hashtag 2, hashtag 1, nós somos os únicos que podemos ter tudo. Nós somos os únicos que podemos ter sucesso na vida profissional, sucesso na vida pessoal, envelhecer devagar, ter saúde, nunca adoecer. Quando adoecer por uma fatalidade, sobressair com saúde, com facilidade, com menos sofrimento. Nós somos os únicos. Se vocês não entenderam, vocês continuem me seguindo e vendo o que eu estou colocando para vocês, vocês vão entender. Nós somos os únicos que somos capazes de ter tudo. Dinheiro, satisfação, sucesso e bem-estar, felicidade, plenitude, saúde. Os únicos somos nós. Eu vou provar isso para vocês ao longo do ano. Ainda esse ano vocês vão saber. Nós somos os únicos que podemos ter tudo. Não se sabia como fazer isso? A gente vivia uma vida displicente, mas já sabemos como fazer isso e faremos isso a partir desse ano. Tá? Pronto, acabei a live, era isso. Minha mulher tá me esperando. Sabrina tá me esperando, minha mulher, já tô indo. Mas antes eu vou deixar um recado aqui que é o seguinte. Esta live não ficará salva no Instagram. Já é uma live top. Já gostei. Participação de vocês top, tudo assim. Vai ficar salva exclusivamente no YouTube. Porque eu quero que todo mundo que me segue assine o YouTube também. Porque lá tem outras possibilidades assim de mídia que eu vou começar a explorar a partir de agora. Eu sou um novato nisso, vou começar a fazer agora. Quem me segue aqui tem que me seguir lá. Tá? Essa live eu vou salvar só no YouTube, eu vou botar nos stories ali, ó, live top, disponível somente no YouTube. Vai no link da bio e assina ali o canal do YouTube. Outra coisa é o seguinte, aquilo que eu falei no começo da live, eu vou disponibilizar um material sobre platô e low carb, daquela primeira live, mas eu já vi que eu acho que eu já devo fazer uma segunda live sobre platô e low carb. Então vai no link da bio, te inscreve no canal do YouTube. Vai no link da bio, te inscreve no canal do Telegram. E aí ainda hoje eu vou botar esse material do platô e low carb no Telegram. E a partir de agora eu vou começar a botar assim, ó, áudios sobre o meu dia a dia no consultório. Bioquímica, emagrecimento, longevidade, qualidade de vida, saúde. Coisas bem médicas e coisas filosóficas muito loucas quando eu tô inspiradão. Assim, que nem eu. Pô, hoje eu trabalhei horrores. Pá, hoje teve cirurgia full. Esse é o meu modo cansado, pessoal. Tá? Tá, acabou por hoje então. Direto pro YouTube, todo mundo pro YouTube e pro Telegram, tá? Muita coisa pela frente, esse ano vai ser top. Um abraço, até mais, tchau, tchau.